Boa noite, meu nome é Márcio Antônios e vou falar sobre as vigas Gerber para a disciplina de Teoria das Estruturas da Uniriter. Não se esqueçam de dar um like, curtir, se inscrever no canal e toda aquela coisa de YouTube. Pois bem, essa aqui é a cara da nossa viga Gerber. A gente tem mais um outro elemento, uma outra foto de exemplo. Aqui está o esquema do cara, representando aí a união entre três vigas, e aí a união delas se dá entre rótulas. O que são essas rótulas? São esses caras aqui que impedem o deslocamento para cima, quanto para baixo e quanto para na horizontal. Não são essas rótulas, tá? Isso aqui, na verdade, é uma rotatória. Então, na verdade, essas são as rótulas. Vamos fazer um exemplo aí, então. O exemplo que eu fiz, que eu mesmo calculei com a minha letra, consiste nessa rótula, nesse trecho, na verdade, nessa viga de 9 metros, onde a gente tem essa rótula no setor ali de 3 metros, uma carga distribuída de 50 kN por metro no primeiro trecho, o segundo trecho com uma carga de 100 kN, no segundo trecho ali também de 3 metros, e um terceiro trecho com 50 kN para mais 3 metros, entre os apoios B e C. A gente tem um apoio A, um apoio B e o apoio C, e a rótula ali no meio. Bom, primeira coisa que a gente faz para calcular esse trem aí. Primeiro a gente divide a viga em trechos separados pela rótula. Um lado da rótula para um lado e o outro lado para o outro lado, obviamente. Para calcular as reações de apoio. Como tá, vocês observam na parte de baixo do meu manuscrito. Então, depois a gente resolve o trecho secundário. O que é o trecho secundário? É a parte mais instável de todo esse conjunto que se apoia no primário, que é a parte mais instável, como vocês podem ver aí nos meus pergaminhos. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer com esse trecho secundário é a criação de um apoio virtual. O que é um apoio virtual? O apoio virtual é esse R1 aqui, que a gente vai chamar de R1. Então, para começar o cálculo, o que a gente faz? Um VA mais um R1 igual aos 50 kN por metro, vezes 3, que seria a distância aí que ele tem dessa carga distribuída, totalizando um total de 150 kN. Aí, conforme o desenho do lado, a gente tem o 150 pelo centro, dividido entre VA e mais R1, temos 75 kN para cada lado. Então, aqui a gente tem um resumo de toda essa primeira etapa, da parte de calcular o trecho secundário. Agora vamos calcular o trecho primário, onde está separado, aí a gente tem o apoio B e o apoio C, numa parte aí que totaliza 6 metros. Temos aí a carga de 100 kN nos 3 primeiros metros, depois a carga de 50 kN nos outros 3 metros. Então, o que a gente faz agora? Primeira coisa, a gente adiciona aí também aquela carga de 75 kN que a gente calculou para a reação do apoio virtual, só que ela vai estar, né, obviamente, com a carga para baixo. Daí a gente faz as reações, o somatório de forças em Y, né, VB mais VC, igual ao 75, mais 100 kN vezes 3 metros, seria aquela carga distribuída, mais 50 vezes 3, que é a outra carga distribuída, totalizando 75, mais 300, mais 150, o que daria 525 kN. Ou seja, VB, o apoio VB mais o apoio VC, totalizam um suporte de 525 kN. Ok, agora a gente calcula, vamos para os momentos. Para calcular os movimentos, a gente faz aquela coisa que todo mundo está careca de saber, de fazer uma carga, transformar em uma carga concentrada no meio do vão. Para isso, então, a gente vai ter as três cargas em suas respectivas distâncias. Então, a gente trava lá no apoio C e faz o seguinte cálculo. Pela distância de 3 metros, o apoio VB, então faz 3 VB, igual a 300 kN, que seria o 100 vezes 3, total daquela carga que fica entre a rótula e o apoio B, vezes 4,5, que é a distância do centro daquele vão até o ponto C, mais 150 kN, que seria o somatório total daquela carga distribuída, vezes 1,5, que seria a distância do ponto C até o centro entre o vão B e C, mais 75 kN, que é aquela carga resultante lá do apoio virtual,
vezes os 6 metros. Então, temos aí 3VB igual a 1.350 mais 225 mais 450 igual a 2.025. Então, depois a gente divide por 3 e aí temos uma carga no VB de 675 kN. Ou seja, 675 mais VC igual a 525, temos no VC um total de menos 150 kN, porque essa carga está ao contrário. Então, ficamos aí com a resultante da coisa toda, com uma carga de 75 kN no apoio A, uma carga de 675, uma reação, na verdade, né, de 675 kN no apoio B, e uma reação de menos 150 kN no apoio C. Resultando assim num diagrama do cortante nesta característica, onde a gente tem ali o 75 para cima, lá no apoio A, ele atinge o zero entre o trecho A e a rótula, né? Na rótula ele tem o menos 75, que seria como se fosse aquela carga do apoio virtual, e vai até menos 375 no apoio B, nessa parte, somando com os 300 kN lá para cima do apoio B ainda. Depois temos os 150 positivos ali para cima do apoio C. Aí, consequentemente, fazendo todos aqueles cálculos de área, na área 1 temos lá, conforme o diagrama que já passou, 75 vezes 1,5 dividido por 2, temos ali o 56,25, que faz aquela barriguinha da nossa parábola. O A2 também fica igual. O A3 temos 75 vezes 3 igual a 225. E o A4, 300 vezes 3 dividido por 2, que dá 450. A soma do A3 e o A4 dá os 625. Isso. Já no A5, temos 150 vezes 3 dividido por 2 igual a 225. Depois, no A6, 150 vezes 3 dá 450. O A5 e mais o A4 dá 625. Então, é para uma visualização e para vocês verem que eu não estou mentindo, eu no caso, colocou isso aí no AppTool, onde então a gente tem a réplica daquilo que eu desenhei porcamente com as minhas mãos. Né? Temos aí o apoio, os 3 metros com a carga distribuída de 50 kN, os 100 kN na carga distribuída em 3 metros, e depois nos outros 50 distribuídos nos outros 3 metros. Temos aí então o diagrama do esforço cortante. Vocês podem ver que está igual ao que eu havia feito. Vocês voltem lá no vídeo. E depois temos o diagrama do momento, onde a gente tem lá a parábola com 56,25, se o F tivesse arredondado, com mais uma casa decimal, e depois o 675. Então, gurizada, é isso aí, é assim que se calcula. Vocês têm a prova real no F-Tool. Agradeço pela atenção, desculpa qualquer coisa, e até o próximo vídeo, que será dos pórticos.